um bom manejo. Vou lembrar dos zootecnistas que estudavam comigo lá em Botucatu. Eles brincavam assim, ó, se eu fizer um bom condicionamento para que o animal fique dentro do curral, do estábulo, onde for. Se eu alimentar ele bem, se eu dar uma boa condição de vida dele, ele resiste muito mais às doenças e aos problemas do que aquele que está debilitado. Com a planta é a mesma coisa, né? Com a planta é exatamente a mesma coisa. Exatamente. Assim, hoje a gente tem visto que muita gente, e assim, tem que tomar muito cuidado com fake news, como eu disse anteriormente. Quando você faz um manejo fúngico e ele resolve o problema, ele consegue controlar, isso quer dizer que é um fungo que está causando aquilo. Exato. O problema é uma doença. E tem várias instituições, principalmente aqui no Mato Grosso, que é o olho do furacão, que já chegaram nessa decisão. Uhum. A própria Syngenta foi a empresa pioneira nesse cenário de pegar, quando surgiu o problema, pegar as amostras, levar para o nosso laboratório em Olamba, fazer toda a identificação molecular para entender quais espécies que estavam entrando nessas plantas, prejudicando no todo. E a gente conseguiu fechar o postulado de Koch, que é... Para muitos aí, quem lembra aí da faculdade, o postulado de Koch, você pega e isola o fungo, você pega a planta com sintomas, isola ela, plaqueia ela, depois você pega esse inóculo. Fungo inóculo, você faz o teste do palito, dá uma lambuzada com o palito ali e depois injeta numa planta sem sintomas, sadia. O que vai acontecer? A partir desse momento, se essa planta expressar os sintomas, no caso de quebramento ou até mesmo de podridão, aí você fecha o postulado. E aquele patógeno, aquele fungo que está causando. A Syngenta conseguiu fazer isso. Então, hoje a gente tem essa referência e a gente sabe que o Diaporte, o Equere, ele faz essa questão do quebramento principalmente, E aí, depois disso, desencadeia a entrada de vários fungos aí. Entra fusário, entra macrofomina, entra cercospora, E também coletótrico, que é uma grande... Uma doença aí que vem se alastrando aí pelo país inteiro como um todo, a chamada antracnose. Exato. Então, a gente sabe, hoje, assim, tem manejo, tá? A gente sabe que existe manejo, só que não basta você estar utilizando uma ferramenta se você não souber o momento certo de fazer ela. Exato. Tá? Então, são várias estratégias. E o manejo químico, ele é a base dessa estratégia hoje. Logicamente, a cultivar também envolve esse ponto, mas assim, o produtor ele quer produzir mais. Então, ele logicamente ele vai plantar a cultivar mais produtivo. E assim, tanto aqui no Mato Grosso a gente tem visto como lá no sul do país, as cultivares mais produtivas são as mais suscetíveis a esse problema. Então, necessariamente, o produtor ele vai ter que começar a dar ele vai ter que mudar um pouco o manejo dele. Lá no sul, o produtor já trabalha em média aí, em torno de 3 a 4 aplicações, a depender muito do ciclo das cultivares, da época de plantio e tudo mais. Por quê? Porque nós temos doenças como ferrugem, oídio, cercóspora começando cedo, antracnose também. Então, são doenças mofo branco, também ali na fase de florescimento. Então, o produtor ele já está acostumado a trabalhar esse manejo fúngico bastante robusto. Só que com a entrada do Diaporte agora no cenário, começa a mudar um pouco, porque não são todas as ferramentas que funcionam. São poucas as ferramentas que funcionam e tem que ser feita no momento certo. O time, Exatamente. E assim, pela nossa experiência que a gente tem visto no campo, tá? Rodando o campo, é sujar a botina mesmo, tá? Sair do ar-condicionado, bater botina lá, abrir planta, observar, ver lesão, ver grão, entender o que está acontecendo, mandar para o laboratório, ter identificação e ter o diagnóstico. Então, a partir disso, com base em todas as informações que a gente tem visto e tem sido compartilhado conosco também, a gente tem visto que você tem que fazer um tratamento de sementes muito bem feito, com ferramentas que tenham uma certa asepsia desse problema de aporte. Ferramentas à base de tiabendazole têm uma ação muito boa. Então ajuda muito ali a você começar bem nesse cenário com a planta já mais sadia. A partir dali, você já começa a proteger a sua planta. Só que a partir do momento que ela germina, emergiu, lá em V3, você já tem que fazer manejo fúngico. Então, você já tem que começar a entrar ali no V3 com produtos à base de carboxamidas que sejam específicos. E hoje, sem dúvida nenhuma, quando você conversa com qualquer um aqui da BR-63,
produtor, consultor, instituição de pesquisa, o cara fala, o que funciona? Solatenol. Então, tem muita gente que tá trabalhando aí, né, solatenol já no V3, V4 ali, né, produtos à base de carboxamida nesse sentido, pensando exatamente na efetividade e segurar o avanço dessa estria, a entrada do fungo. Só que lembrando, o fungo está no solo, o esporo está ali, ele vai ficar o tempo todo ali. Mesmo que eu aplique ele no V3, a planta vai continuar crescendo, certo? E aí eu tenho esporo ali toda hora, bombardeando ali na minha planta. Então eu tenho que proteger a minha planta sempre por camadas. Se eu não proteger por camadas, não adianta. Então assim, até essa rodada dessa semana foi bastante interessante, que a gente tem conversado com alguns produtores e os caras falaram, a gente tem feito 3 aplicações de carboxamida específicas. Iniciando a partir de V3, lá no R1 pré-fechamento, né? E aí mais uma na sequência 15 dias após. Diferente um pouco daqui o sul, vocês não têm tanta pressão de ferrugem aqui. Lá no sul a gente tem muita ferrugem. Então, ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar com ferramentas que controlem essas doenças, todo o complexo de doenças, oídio, ferrugem, mofo branco, cercóspora, entre outros, e trazer esse seguro para a anomalia. Então, hoje a gente tem posicionado muito forte esse manejo fúngico, que é trabalhar com carboxamidas específicas para esse problema de anomalia, tá? A partir de V3. Então, V3 e aí mais ou menos aí de 2 a 3 aplicações, que é o que o produtor tem feito. Eu tenho visto aí nessa rodada essa semana, até assim, o produtor fazendo 4 aplicações. A gente não recomenda, né? Que é um cenário até de muita exposição, mas tem produtor que faz. Porque ele acha assim, cara, eu já fiz com 2, já fiz com 3, já fiz com 4, o que mais me trouxe retorno foi 4, porque eu protejo a planta em camadas. Quando a gente vai para a região sul, que você tem uma exposição maior da molécula para outras doenças, no caso de uma ferrugem que é policíclica, você está expondo demais essa molécula. Então, às vezes, você trabalhar, por exemplo, de 1 a 3 aplicações no máximo dela, já é o suficiente. O que não pode é expor demais, trabalhar uma carboxamida muitas vezes dentro desse sistema, 4 vezes eu acho que é muito aí.